Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula da nossa Escola de Formação Ministerial. Nesse dia, nós vamos conversar um pouquinho sobre mais um livro da Bíblia, o Evangelho de João. Essa vai ser nosso desafio desse dia, conversar um pouquinho sobre esse livro tão especial da Bíblia, o Evangelho de João, também conhecido como o quarto Evangelho. Tem sido uma experiência incrível nós caminharmos dia após dia pelos livros da Bíblia. E nós chegamos agora em um dos livros mais importantes aí do Novo Testamento, o Evangelho de João, quarto Evangelho. Uma pergunta que a gente sempre precisa fazer quando nós começamos a estudar um livro da Bíblia, primeira pergunta que nós devemos fazer sempre será: quem foi que escreveu? Ora, se nós já temos o título desse livro como Evangelho de João, é natural que a gente já tenha essa resposta na ponta da língua. Afinal de contas, quem foi que escreveu o Evangelho de João? Quem escreveu o Evangelho de João, obviamente, foi João. Mas qual João escreveu esse Evangelho? Esse texto que nós temos, o quarto Evangelho que nós temos registrado no Novo Testamento. É claro, como todo o livro do Novo Testamento, existe um pouco de disputa com relação a quem escreveu esse livro. Ou seja, qual João escreveu esse Evangelho? Mas existe fortes evidências do João que escreveu esse Evangelho ser o João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Existe alguma disputa, mas muitos comentaristas, muitos especialistas do Novo Testamento vêm afirmando que João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, é, na verdade, o escritor desse texto que nós temos chamado Evangelho de João, o quarto evangelho que nós temos na Bíblia. Alguns fatos vão reforçar essa ideia de que foi João, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, o autor desse texto tão inspirador para nós. Primeiro fato, primeira evidência, é que esse autor, ele precisaria ser um judeu. Ele precisava ser um judeu. E por quê? Porque ele precisava ser um judeu porque durante a sua escrita ele vem interpretar alguns debates que Jesus tem com os religiosos da época. Então esses debates eles seriam muito difíceis de serem interpretados por alguém que não fosse um judeu. Segunda evidência é que se dá a entender, ao ler o Evangelho de João, de que esse que escreve, ele na verdade está narrando esse texto, narrando os acontecimentos, mas ele é uma testemunha ocular do que está acontecendo. Ou seja, não é alguém que na verdade está capturando informações acerca de Jesus e posteriormente escrevendo. Mas uma das evidências que apontam para o João, o filho de Zebedeu, é que, na verdade, esse que está escrevendo precisava estar nos momentos com Jesus. Ou seja, alguém que esteve caminhando com Jesus, uma testemunha ocular que vai agora narrar o que estava acontecendo, registrar isso num livro, num texto. E é interessante que quando a gente pensa em João estando com Jesus, e posteriormente escrevendo esse texto, nós vamos encontrar alguns textos interessantes que vão reforçar essa ideia de quem é esse João. Por exemplo, João 13, 23 vai dizer assim: e um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Outro texto que vai nos apontar, João 19, 26, diz: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, então ele disse à sua mãe: aí está o seu filho, e disse ao filho: aí está a sua mãe. Ainda que o Evangelho de João em momento algum cite o seu nome, as evidências que nós temos é que o autor é esse, o discípulo a quem Jesus amava, e as evidências apontam que o discípulo a quem Jesus amava é, na verdade, João, filho de Zebedeu. Um outro texto que reforça, João 19, se você tiver com a sua Bíblia aí, e eu sei que você está, eu queria ler com você
19:35, versículo 35 diz assim: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Ora, então a ideia de que quem está escrevendo estava junto de Jesus é uma testemunha ocular, está acompanhando os fatos, acompanhando a caminhada de Jesus, suas falas, seus milagres, tudo o que ele está fazendo, é uma ideia de que aponta a gente para João, o discípulo que Jesus amava. Um outro texto interessante, João 21, de 20 a 25, diz assim, João 21, 20 a 25. Se você tiver aí, abre aí. E diz assim: e Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. E este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e pergunta: Senhor, quem irá te trair? Versículo 21 diz: quando Pedro viu e perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: e se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, vem e me segue. Jesus falando para Pedro. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha, finalzinho do Evangelho de João nos aponta que nessa conversa de Jesus com Pedro, ele faz menção ao discípulo João, ao apóstolo João, né? E vai falar: olha, e se eu quiser que esse fique vivo, o que te importa, Pedro? E aí a narrativa vai dizer o seguinte: olha, que esse João, esse foi aquele que esteve com Jesus lá no dia da ceia, e é esse que está fazendo o registro dos fatos e publica. E termina dizendo que Jesus fez muitas coisas e que, se fosse escrever tudo que Jesus fez, certamente não caberia na quantidade de livros que já existiram no mundo, não caberia livros no mundo, espaço suficiente para narrar isso aí. Por isso a gente tem a ideia de que João é, na verdade, esse, ou seja, quem escreveu o Evangelho de João, quem escreve o Evangelho de João é o discípulo a quem Jesus amava. E quem é o discípulo que Jesus amava, que é nessa narrativa, ele é João, o filho de Zebedeu. O mesmo que escreve o Evangelho de João, e que escreve posteriormente 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e a tradição vai apontar que escreve também posteriormente o livro de Apocalipse, né? Esse João, que é o discípulo a quem Jesus amava, depois torna-se bispo, né, em Éfeso, e de Éfeso escreve esse documento, esse evangelho, esse texto que nós temos hoje registrado. Agora que a gente já definiu um pouquinho sobre quem é que escreveu esse texto, eu queria contar para você algumas particularidades desse livro, desse evangelho, desse texto que nós temos, do 4º evangelho, o Evangelho de João. Por exemplo, no Evangelho de João, esse texto que nós temos, cerca de 90% do que está escrito não aparece nos outros evangelhos. Nós sabemos que os outros evangelhos são conhecidos como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são similares. E o Evangelho de João, aproximadamente 90% de tudo que tem no Evangelho de João não aparece nos sinóticos. Por exemplo, nos sinóticos nós temos narrativas que aparecem nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas que não aparecem em João. Por exemplo, em João nós não temos a narrativa do nascimento, do batismo e da tentação de Jesus.
O Evangelho de João também não apresenta a pregação sobre o reino de Deus, que é tema central dos evangelhos sinóticos. Nós não encontramos no Evangelho de João, por exemplo, o ensino através de parábolas. Nós não encontramos parábolas no Evangelho de João. Nós não encontramos, por exemplo, textos que são clássicos dos evangelhos sinóticos. Nós não encontramos a oração do Pai Nosso, nós não encontramos a narrativa da transfiguração, nós não encontramos o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, nós não encontramos a referência à ceia e não encontramos também a agonia de Jesus no Getsemane. Essas são narrativas que nós encontramos nos evangelhos sinóticos, mas elas não estão presentes aqui no Evangelho de João. E temos também narrativas que são exclusivas do Evangelho de João e que não aparecem nos outros 3 testamentos, outros 3 textos que nós temos nos outros 3 evangelhos. Por exemplo, a transformação, o milagre da transformação da água em vinho no casamento em Caná é exclusivo do Evangelho de João, né? O encontro com a mulher samaritana, que é um texto muito, muito importante e clássico, né, do Evangelho de João, que fala sobre a adoração, é exclusiva do Evangelho de João, não aparece nos sinóticos. Uma outra coisa, o lava-pés dos discípulos só aparece em João. A oração sacerdotal de Jesus também é algo que nós só encontramos no Evangelho de João. Essa narrativa não é encontrada nos evangelhos sinóticos. Também nós não encontramos a cura lá em Betesda e também no Evangelho de João parece que o ministério de Jesus é muito centrado na sua caminhada em Jerusalém, o que é diferente dos evangelhos sinóticos, que nós encontramos Jesus caminhando por vários lugares e realizando muitas coisas. Por isso, o Evangelho de João é um evangelho singular. Cerca de 90% do que está contido nele é exclusivo dele e nós não encontramos mais nos outros evangelhos. Por exemplo, no Evangelho de João, nós encontramos uma forte tendência dualista. É uma característica do Evangelho de João. Como assim uma característica dualista? João, ao escrever, enfatiza muito 2 realidades: Deus e o diabo, luz e trevas, vida e morte, carne e espírito. Essa vida e a outra vida, vida terrena, vida eterna. Esse tipo de escrita nós encontramos em João, esse escrito dualista. Há também no Evangelho de João uma característica dele, entre os 4 evangelhos, o Evangelho de João é aquele que mais escreve sobre o Espírito Santo. Nós encontramos referências do Espírito Santo nos sinóticos, mas é no Evangelho de João que nós encontramos a maior porção, dentre os evangélicos, da fala de Jesus acerca do Espírito Santo, do Consolador que haveria de vir. No Evangelho de João nós temos essa característica. É muito interessante também que ao ler o Evangelho de João e ler os sinóticos, nós vamos detectar que, por exemplo, no Evangelho de João nós não encontramos algo que encontramos nos sinóticos com muita frequência. Por exemplo, no Evangelho de João não há exorcismo, ou seja, não há essa realidade ou não há as narrativas de Jesus expulsando demônios. Isso não quer dizer que essa ideia, né, de Deus e o diabo, da obra do inimigo na vida das pessoas não esteja presente. Está presente, mas nós não encontramos no Evangelho de João as narrativas que são comuns nos sinóticos de Jesus vindo e expulsando demônios. Não há no Evangelho de João, né? Então, são características do Evangelho de João, essa singularidade, muita coisa que nós vamos encontrar no Evangelho de João, não encontramos nos sinóticos, e muita coisa que nós encontramos nos evangelhos sinóticos, nós não vamos encontrar no Evangelho de João. Ele é, assim, um evangelho muito particular. É interessante, já que a gente já pensou aqui em quem foi que escreveu, algumas particularidades do Evangelho de João, é interessante a gente pensar agora o seguinte: olha, afinal de contas, por que ele foi escrito? Qual é a necessidade de se escrever mais um texto sobre Jesus? Ou seja, quando João escreveu, qual era a intenção
de João a escrever um texto a mais, uma nova narrativa e em grande parte diferente dos sinóticos. Ainda que nós encontramos muitas coisas em paralelo. Muitas narrativas do sinótico estão, obviamente, presentes em João, né? Mas uma grande parte não está. Para a gente entender o porquê que João está escrevendo esse texto, por que ele é importante e o que ele queria com essa escrita desse texto, é muito importante nós lermos João, o capítulo 20 de João, 2 versículos que são os que vão nos dar o caminho pelo qual João escreve, ou seja, a razão pela qual João está escrevendo um novo evangelho. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus diz assim: e Jesus realizou, ou na verdade, João narra assim: e Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida no seu nome. O Evangelho de João também é conhecido, ou no Evangelho de João nós encontramos, é também chamado do livro dos sinais. Sinais é uma palavra que aparece muito no Evangelho de João, né? É o livro dos sinais. Muitos sinais acontecem. Sinais a gente pode ler como milagre, coisas extraordinárias, coisas que Jesus fez. João está dizendo que esses sinais, aquilo que Jesus fez, eles estão registrados nesse livro por uma razão. Porque João escreve para que os seus leitores, ao lerem os sinais, ao terem contato com aquilo que Jesus fez, que eles creiam. Muito interessante isso. O objetivo de João ao escrever esse evangelho é que, ao narrar a história de Jesus agora de forma diferente de como ela foi narrada, aqueles que estão lendo ou ouvindo essas narrativas, eles creiam. Mas creiam em quê? Creiam que Jesus, ele é o Cristo. Ele é, sim, o Messias prometido. Ele é a resposta de Deus. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Mas João, em todo o seu evangelho, ele tem uma ideia que as pessoas precisam ter contato com a história de Jesus para ter contato com a história de Jesus e crer nele. Mas não somente um crer intelectual, uma ideia de conhecer histórias, mas a ideia é que, crendo nele, eles tenham a vida e vida eterna, tenham vida em seu nome. Por isso, porque o Evangelho de João é escrito, João escreve para que as pessoas tenham contato com a história de Jesus, creiam nele e, crendo nele, eles tenham vida. Por isso, a ênfase do Evangelho de João é a vida eterna. Olha, se nos sinóticos nós vamos ver que a ênfase dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é a ideia da chegada do reino de Deus, no Evangelho de João, a ideia é que Jesus vem e inaugura a vida eterna. As pessoas que encontram a Cristo encontram, então, a vida eterna. Vida eterna. Quero que você grave isso. Vida eterna é a ênfase do Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele tem umas particularidades. Por exemplo, nós encontramos no Evangelho de João algumas coisas que acontecem, algumas narrativas do Evangelho de João, elas são contadas com o número 7. Por exemplo, o número 7 no Evangelho de João, ele é um número muito importante. Nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de João, os 7 sinais, ou seja, 7 milagres que Jesus realiza.
simbolizando assim o seu poder. Nós encontramos 7 testemunhos sobre Jesus, ou seja, 7 pessoas falando coisas acerca de Jesus. E aí, revelando assim a sua identidade divina. E nós encontramos 7 declarações de Jesus sobre ele mesmo, dando a ênfase no seu poder messiânico, ou seja, afirmando que ele é o Messias, a inauguração desse reino messiânico. Por isso nós temos 7 sinais, 7 testemunhos e 7 declarações acerca dele mesmo. E eu queria começar falando sobre os 7 sinais que nós encontramos no Evangelho de João. Vamos então aos 7 sinais. Bom, o que são sinais? Os sinais são milagres que Jesus realizou. E dentre tanta coisa que Jesus realizou, como nós já lemos aqui, Jesus fez muita coisa e falou muita coisa que todos os livros do mundo não seriam suficientes para capturar tudo que Jesus fez e falou. Mas João separa propositadamente 7 milagres que Jesus realizou para simbolizar algumas coisas. Primeiro milagre, Jesus transforma água e vinho. João 2, de 1 a 11, ele vai narrar esse milagre de Jesus, transformação de água e vinho naquele casamento em Caná da Galileia. Ora, Jesus está transformando água e vinho e isso tem um propósito. João deixa esse milagre aqui registrado, simbolizando a esterilidade do judaísmo e o vinho novo, representando essa nova era messiânica de Jesus. Primeiro milagre, transformação de água em vinho. Segundo sinal, a cura do filho de um oficial. João, no capítulo 4, do 46 a 54, nós vamos encontrar essa história de Jesus curando a filha de um oficial. E aí ele está demonstrando, através disso aí, o poder de Jesus, o poder desse Messias que resiste ou que supera qualquer distância. Terceiro milagre, a cura de um paralítico lá no tanque de Betesda. É uma história belíssima, se você quiser ler. João, capítulo 5, de 1 a 9, nós vamos ver então Jesus curando esse homem e João registra esse texto aqui para dar uma ideia do poder messiânico, poder desse Messias, que ele vai além do tempo. Quarto milagre é a multiplicação dos pães, a alimentação de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas são aí alimentadas e a narrativa é de João capítulo 6, de 1 a 14, simbolizando o banquete messiânico, a ideia do Jesus que satisfaz, do Jesus que alimenta, do Jesus que é suficiente. Quinto milagre é narrado por João no capítulo 6, 16 até o 21, é o Jesus andando por sobre as águas e aí simbolizando o poder de Jesus, inclusive sobre fenômenos naturais. Andar sobre a água é algo que humano nenhum consegue fazer e o Messias consegue. Sexto, a cura de um cego de nascença, que está lá em João capítulo 9, de 1 a 12. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro, que é um dos textos clássicos do Evangelho de João e que a gente encontra lá em João capítulo 11, de 1 a 46. E aí João faz questão de deixar essa história, esse milagre, esse sinal aqui simbolizando a vitória do Messias, inclusive sobre a morte. 7 sinais e 7, agora, testemunhos sobre Cristo. Antes da gente falar do testemunho sobre Cristo, 7 pessoas que falaram sobre Jesus, narrativas sobre Jesus, eu quero dizer o seguinte, olha, afinal de contas, João está dizendo que ele narra os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, para que as pessoas creiam nele e tenham vida. Afinal de contas, qual o resultado disso na vida de pessoas? O que a gente descobre no Evangelho de João? Ora, nós descobrimos no Evangelho de João que a resposta das pessoas aos sinais é a mesma resposta aos sinais que nós temos hoje. Algumas pessoas creram e foram salvas, e outras pessoas duvidaram e chegam ao final das suas histórias perdidas. 7 testemunhos sobre Jesus.
Primeiro a gente vai encontrar João Batista, capítulo 1, verso 34, dizendo sobre Jesus quem ele é. A afirmação é: Jesus, ele é o Filho de Deus. André, no 1,41, vai afirmar que ele é o Messias. Nós encontramos Natanael, em 1,49, afirmando que Jesus, ele é o Filho de Deus e o Rei de Israel. Encontramos Pedro, no capítulo 6, versículo 69, afirmando que Jesus, ele é o Santo de Deus. Marta, em João 11, versículo 26, dizendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Encontramos Tomé, em João 20, 29, afirmando que Jesus é o Senhor. E encontramos a sétima afirmação de João, afirmando, capítulo 20, verso 31, afirmando que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. 7 pessoas, 7 narrativas, 7 testemunhos de pessoas que estiveram com Jesus e fazem declarações, testemunho acerca de quem ele é. Agora, nós vamos encontrar também no Evangelho de João, além dos 7 sinais das 7 testemunhas, nós vamos encontrar 7 declarações de Jesus sobre ele mesmo. São 7 discursos de Jesus, 7 frases de Jesus que afirmam quem ele é. E ele começa dizendo o seguinte: olha, eu sou. Agora não é mais o testemunho de alguém que andou com Jesus falando sobre ele, agora são 7 declarações de Jesus acerca dele mesmo. É muito interessante a gente pensar nisso, porque João capítulo 8, versículo 58, o discurso que ele vai fazer é o seguinte: olha, falando aos judeus, ele vai dizer: antes de Abraão nascer, eu sou. Esse é o grande discurso de Jesus acerca sobre ele mesmo, né? Eles andavam questionando sobre quem era maior, Jesus ou Abraão, ou seja, a nossa tradição judaica, e você que está aqui no meio de nós dizendo que é o Messias, afinal de contas, quem é o maior? Jesus faz uma declaração acerca dele mesmo: antes de Abraão nascer, eu sou, ou seja, eu já pré-existia. Eu sou Deus, antes de Abraão nascer. Encontramos então Jesus fazendo declarações sobre ele mesmo no Evangelho de João. Por exemplo, João capítulo 6, verso 35, nós vamos encontrar Jesus declarando: eu sou o pão da vida. Em João 8, 12, nós encontramos Jesus afirmando sobre ele mesmo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que come, aquele que experimenta, não tem mais fome. Eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim não vive mais em trevas. Ele vai dizer, no capítulo 10, 7 e 9, vai dizer que ele é a porta das ovelhas. Ou seja, quem entra por essa porta não está mais perdido, mas agora está salvo, seguro. Ele vai afirmar que ele é o bom pastor, capítulo 10, versos 11 e 14, ele afirma: eu sou o bom pastor, trazendo a narrativa de que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele afirma também, capítulo 11, verso 25, ele vai dizer que eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá eternamente. Sexta declaração de Jesus sobre ele mesmo. Ele vai dizer no capítulo 14, verso 6, ele vai dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E você sabe como termina essa narrativa: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E a sétima reivindicação ou declaração de Jesus sobre ele mesmo, que nós só encontramos aqui, que nós encontramos aqui no Evangelho de João, está no capítulo 15, verso 1, a narrativa em que ele diz que ele é a videira verdadeira, né? Ele diz que seu pai é o agricultor e todos aqueles que estão ligados com Jesus, eles dão fruto e seus frutos permanecem. 7 sinais, 7 testemunhos e 7 declarações de Jesus acerca dele mesmo, nós encontramos aqui no Evangelho de João. Agora, nós encontramos no Evangelho de João essas afirmações, tanto os sinais, os testemunhos e as declarações, elas vão testificar o caráter de Jesus, a sua humanidade e a sua divindade. Jesus homem e Jesus Deus. Nós encontramos no Evangelho de João um dos versículos mais lidos em todos os tempos. E eu sei que esse você sabe de cabeça. Eu quero que você tente aí onde você estiver recitar João 3,16. Lembrou de cabeça? É isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E claro, ele vai continuar depois, e a vida eterna é essa, que creiam em Cristo Jesus como Filho de Deus. Meus irmãos, esse é o texto mais lido, mais explicado e mais recitado de todos os tempos. Alguns teólogos vão dizer que, inclusive, João 3,16 é o Evangelho em miniatura. É um resumo de tudo que João gostaria de dizer, quis dizer, sobre todas as narrativas. Ele diz em João 3,16 sobre o amor de Deus pela humanidade, sobre o amor de Deus, sobre esse Deus que ama, que envia seu Filho, e envia seu Filho para que todo aquele que nele crê. Meu irmão, aí está uma grande chave para entender o Evangelho de João. Se nos sinóticos nós encontramos Jesus se movimentando e as narrativas de Jesus e todo que os milagres que ele faz, suas declarações, tudo que ele ensina tem a ver com a instalação do reino de Deus, com a chegada do reino de Deus, João narra as coisas de uma forma diferente. Os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus, as declarações dele sobre ele mesmo, a declaração dos outros sobre quem é Jesus. Ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo de conduzir pessoas a uma vida nova, a uma vida eterna. E no Evangelho de João, uma palavra é chave. A palavra crer. A palavra crer, irmãos, aparece no Evangelho de Marcos cerca de 10 vezes. A palavra crer aparece no Evangelho de João cerca de 11 vezes. A palavra crer aparece no Evangelho de Lucas, na mesma ideia de crer, exercer a fé em Deus. Aparece no Evangelho de Lucas mais ou menos 9 vezes. A palavra crer, com a ideia de exercer a sua fé, colocar a sua confiança naquilo que ele está ouvindo, naquilo que está sendo dito, nessa apresentação de quem Jesus é, aparece no Evangelho de João aproximadamente 30 vezes. Por isso, no Evangelho de João é muito realçado e ressaltado que para termos a vida eterna, para termos vida em Cristo Jesus, para nascermos de novo, para termos uma vida espiritual, para nascermos do Espírito, para termos aí a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, para vivenciarmos uma vida nova, nós precisamos crer. E não crer em qualquer coisa, não crer em qualquer pessoa.
O Evangelho de João, através do seu Evangelho, da sua narrativa, vai nos convidar. Para ter a vida eterna, é preciso crer. Mas é preciso crer em Jesus. É preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. É preciso crer que Jesus é o Cristo de Deus. É preciso crer que Jesus é o Messias de Deus. É preciso crer que Jesus é o Senhor. É preciso crer que o seu sacrifício ali na cruz foi o maior ato de amor pela humanidade. Deus estava em Cristo Jesus, nos amando de tal forma que perdoou os nossos pecados. E a morte, que era a morte eterna, que estava destinada a nós, foi paga, foi transformada. Morte transformada em vida por causa de Jesus. Por isso, o Evangelho de João, todo ele, nos convida a crermos em Jesus. Crermos que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E crendo nele, nós venhamos a ter vida. Vida nele, vida eterna, vida com Deus. Tudo que está escrito no Evangelho de João nos aponta para esse ápice, para esse clímax, para essa experiência, para a experiência de crer em Jesus. Não é só saber coisas sobre ele, não é só achar interessantes coisas que Jesus fez, não é esperar somente dele milagres, mas é crer que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Cristo, nosso Salvador. E crendo, colocando a nossa fé, colocando a nossa confiança, nós recebemos dele vida. E é isso que João queria. Que todos aqueles que tivessem contato com esse Evangelho, com esse texto, com os seus sinais, com os testemunhos, com as declarações de Jesus, com a narrativa dessa caminhada de Jesus, todos aqueles que tivessem contato com essa história, a história que conta, que fala sobre uma pessoa, e usando as palavras do próprio Jesus, do próprio João, esse verbo de Deus, essa palavra de Deus, esse Deus que se fez carne e que habita entre nós, e que morre numa cruz pagando os nossos pecados. Ele é, sim, aquele que dá acesso a uma vida com Deus, a vida eterna. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero convidar você a ler o Evangelho de João. Descobrir ali os 7 sinais, os 7 testemunhos, as 7 declarações. Mas, acima de tudo, eu quero convidar você a ler o Evangelho de João. E você tem a experiência que João gostaria que você estivesse. Que ao ler o seu Evangelho, ler o seu texto, você possa crer que Jesus é sim o Filho de Deus, o Cristo de Deus, e assim crendo, você tenha vida e vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus use esse texto para falar muito ao seu coração. A gente se encontra novamente para estudar um outro livro da Bíblia em um outro momento. Um grande abraço, Deus abençoe muito você.